Olá, amigos e amigas do nosso podcast Pode Te Inspirar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, onde você vai encontrar histórias que vão aquecer o seu coração. Esse espaço é um espaço de inspiração, de reflexão, de histórias, de fé, né, Lilian? Sim. Eu sou a Andressa Mello. Eu sou a Lilian Prevelato. É um prazer ter você aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo, porque hoje vai ser uma noite bem especial. Nós temos uma mulher incrível aqui com a gente. Eu vou falar algumas coisas só dela, porque senão o podcast ia ser só disso, tá, gente? Só disso. Então, eu vou falar algumas coisas. Vocês vão se surpreender e se inspirar nessa mulher. Com certeza. E vocês já viram? Ai, que delícia que tem aqui. Vocês vão Lilian, a entender gente ganhou presente hoje? Já. Mas assim, a pessoa vem... É convidada e a gente ganha presente? É isso aí. Adorei. Todos os convidados fiquem à vontade, tá? Fica a dica, porque eu adorei isso aí. É uma das profissões dela. Sim. Né? É uma das áreas que ela É uma atua. das áreas dela, gente. Isso aqui, ó. Adivinhou? Você que tá aí adivinhou? Não? Então tá. Vou falar mais algumas coisas. Vamos ver se você adivinha. Ela é mãe, esposa, tia, cunhada, irmã, super amada. Não tem quem não dê elogios para ela na parte familiar, nessa parte de tanto carinho e atenção que ela dá. Depois de ser tudo isso como uma boa pessoa, ela é empresária, gente, de vários segmentos. Ela atua na construção civil. Ela atua com um lugar encantador, que é a Praça do Vinho, que é um diferencial aqui em Matão. Ela atua na parte de eventos, né, que a gente até conversou aqui antes sobre isso, sobre a parte de etiqueta, sobre fazer as conciliações de alimentos, o que combina, o que não combina, qual que é o horário que é legal servir cada coisa. Então, tem mais isso. E a outra coisa, ela tem também uma loja de artigos íntimos. Ela tem pijamas finos. Sabe quem ela é? Ela é a Cláudia Morgado. Seja muito bem-vinda, viu, Cláudia? Muito obrigada. Fiquei emocionada com Não, tem mais coisa. Eu ia falar aqui horas, porque eu não tenho uma pessoa que eu nunca, assim, a Andressa ela é empresária também, lá passa muita gente, eu conheço várias pessoas. Eu nunca ouvi ninguém falar mal de você. Nunca. Ai, obrigada, amiga. Nunca. Então, assim, isso é algo totalmente admirável. Então, além de ser admirável, porque você trata bem as pessoas, você tem empatia, tem carinho, atenção e se dedica, você tem o outro lado todo de empresário que requer, talvez, uma figura diferente e você não é essa figura diferente. Você é a mesma em todos os casos. Então, obrigada. Isso é muito inspirador, viu? Obrigada. E pela sua vinda, a gente já vai brindar. Vamos brindar. Gente, vinho verde, gente. Vinho verde para esse calor. Fresquinho. A saúde e prosperidade. Saúde. Eu também preciso aprender a classe para tomar vinho. Depois você me ensina. A gente dá as dicas. Porque com uma coisa gostosa dessa, não tem fim. Não, vinho é muito bom, gente. De verdade, é uma das bebidas mais elegantes para a gente colocar na nossa rotina, no nosso cotidiano. Mas, além de tudo, o vinho ele é considerado um alimento. Então, ele pode fazer parte do nosso dia a dia, se colocado com moderação, ele é super benéfico para a saúde também. E ele vem com todas as outras recomendações. Não tem glúten, não tem lactose, sim, baixa caloria. Então, a gente consegue colocar um pouquinho no nosso dia a dia e sem atrapalhar a nossa dieta, né? Maravilha, ó. Importantíssimo, tá? Isso é uma informação de alta relevância, porque muitas pessoas normalmente colocam: o vinho é só para massa, o vinho é só para uma ocasião especial. Sim. Gente, todo dia que a gente vive é uma ocasião especial. Todo alimento que a gente ingere é uma bênção que a gente tem no prato. Então, assim, é motivo de comemorar. Aí vocês procuram a Cláudia, ok? Obrigada. Cláudia, conta um pouquinho da sua história. Quem é a Cláudia? A gente sabe que você é do ramo da construção civil, que você tem, né, do ramo de roupas fitness, dos pijamas. Mas quem é a Cláudia? Como que você dá conta de fazer tudo isso? Conta pra gente um pouquinho. A gente não dá conta 100%. Então, a gente recorre a ajuda, né,
Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, então... A gente fala muito sobre isso, né? A gente começou a rede falando de muito apoio isso. realmente é muito importante, principalmente para quem se torna mãe. Eu acho que, para mim, me tornar mãe foi o papel mais desafiador, porque a gente se cobra muito. Imagina. E realmente é muito difícil a gente ter que se ausentar em alguns momentos para a gente poder socorrer outras áreas. Então, não tem como. Empresária, a gente tem que estar ali atuando, trabalhando. A gente não pode deixar na mão de terceiros. É complicado. É bem aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado. É verdade. Então, a gente não tem como... Tem coisas que é só a gente realmente para resolver. Mas, como toda pessoa, eu tenho minhas falhas, meus erros. Eu tento ser 100%, mas a gente acaba deixando em alguns momentos a desejar algumas coisas, mas a gente vai tentando socorrer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, enfim. Mas hoje eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tenho. O Alexandre, meu marido, ele me ajuda muito, então isso já facilita bastante. Nosso segundo episódio, a segunda pessoa que fala que o marido ajuda. ajuda. O Ale é muito, muito presente na minha vida e na vida da Maria. Que bom. Aliás, o Ale, ele foi uma grata surpresa na mudança que aconteceu na minha vida. E eu devo muita coisa a ele, principalmente o meu lado profissional. Olha eu só. vinha de muito trabalho e eu sempre tive medo de deixar a minha vida pessoal para trás por causa do trabalho. A minha cabeça ela funciona 24 horas. Então, eu estou sempre querendo inovar, trazer, fazer. Então, assim, por eu ser muito agitada, eu tinha medo de me relacionar com alguém que não me acompanhasse. Entendi. Que me puxasse para baixo. Porque para a mulher é muito importante uma pessoa que esteja ali lado a lado, assim como para o homem também. Eu acho que é uma junção, né? Então, para mim, ele foi uma grata surpresa. Ele foi uma pessoa que me ajudou a me motivar, me motiva cada vez mais. E com a Maria, ele me ajuda muito. Que bom. Claro, a gente tem toda uma rede de apoio das meninas que ajudam também. Eu tenho a Kelly, que é uma fofa, ela me ajuda na parte da tarde. Eu tenho a Lady, que me ajuda na parte da noite. Não é todo dia, né? Mas faz toda a diferença. Sim. E aí a gente tenta lidar conforme a gente consegue. Então, assim, se a gente conseguir trabalhar um pouco por dia da melhor forma possível, já é meio caminho andado. Sim. Então, eu me dedico algumas horas por dia, 100% à Praça do Vinho, só que lá dentro eu tenho os meus ganchos. Então, eu tiro um tempinho para atender a parte dos pijamas, que a gente tem a Miss Vitória, que é uma linha da Innocent Mate, que eu tenho junto com a Natália, minha cunhada. Esse é um projeto nosso. Tem o projeto da Track and Field em Franca, que, na verdade, a Track é de todos os irmãos. Entendi. Então, é meu, dos meus irmãos e das minhas cunhadas. Então, cada um fica um pouquinho com alguma coisa. Eu cuido do marketing, então eu consigo cuidar dessa parte no horário que eu estou amamentando, ou no horário que eu estou quase indo dormir. Então, eu faço um pouco, já deixo coisas pré-prontas para o dia seguinte, ou eu vou postando no horário que dá. A Miss Vitória, a mesma coisa, conforme vai dando durante o dia, eu faço marketing também. E a Praça do Vinho, eu recorro às minhas funcionárias para muita coisa, mas tem coisa que é só a gente, o nosso olhar clínico, e tem a parte dos eventos que eu que faço, que bolo, que vou atrás. Então, a gente faz conforme vai dando. Ainda não consegui retomar os eventos como eu gostaria, mas tá próximo. Tá caminhando. Sabe que a neném é pequenininha, ainda coisa mais fofa. A minha sócia recentemente teve filha, né? E você contando, eu lembro muito dela, porque eu vejo o tanto que ela se cobra para voltar. E é importante, né? Tanto, assim, a cobrança é muito grande, porque é mãe e empresária. Sim. Então, você quer dedicar um tempo para os filhos e quer dedicar para a empresa. Sim. Então, conciliar tudo isso, e principalmente na sua mente, deve ser complicado, né? É assim, quando a gente tem, principalmente no meu caso, eu tive a Maria com 39 anos. Então, eu não sou uma mãe jovem. 39 anos ela tem.
Eu não tinha feito essa pergunta. Que essa cara de 29? 39. Meus Vou fazer 40 parabéns. agora esse mês. Meus parabéns. Que dia? Dia 20 de abril. Oh, meu Deus! Aí, pessoas maravilhosas Nossa, fazem vamos dia brindar 20. de novo. Tchim, Vamos brindar de novo ao nosso aniversário maravilhoso. Ai, Lilian. Espetáculo. Agora eu entendi porque foi amor à primeira vista. Viu? Mas é uma briga interna, principalmente a fase do puerpério, que é aquele tal baby blues que o pessoal fala, é muito massacrante para a mulher. Porque, assim, é uma oscilação muito grande de hormônios. Sim. Você amamenta a madrugada inteira. É desgastante, É né? desgastante. E aí, ali na madrugada, você começa a viajar, você começa a pensar em muita coisa. Então, assim, ali foi um momento que eu, por várias vezes, quis desistir de muita coisa. Eu quis desistir da Praça do Vinho, porque era uma briga comigo mesma. E eu pensando, poxa, eu demorei tanto para me tornar mãe. A Maria chegou agora, eu já tenho 39 anos, eu não vou conseguir ser mãe de novo. Eu não tenho essa energia, eu não tenho esse tempo. A minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 38 anos. Sei que você já era E eu vi a terceira. o quão difícil... A terceira. E eu vi o quão difícil é para uma mulher, depois dos 38, ser mãe. Ser mãe. Porque ela, depois de um tempo, não tem mais aquela energia para acompanhar. Sim. E aí, quando você tem uma certa idade, a sua mãe já tem uma certa idade. Então, é difícil isso. Então, eu penso muito nessa questão. E aí, eu me cobrei muito, e aí eu chorei muito, e aí eu entrei em crises, mas aí todo mundo foi conversando. Que bom. E aí, o Alexandre veio de um lado, meu pai veio do outro. A família, minhas né? cunhadas, a família. E assim, família. hoje, depois de eu passar muitas coisas, a família é o nosso principal alicerce. Que bom. Você pode perder inúmeras pessoas na sua vida, mas a família fica. Você pode brigar com seu pai, você pode brigar com a sua mãe, você pode brigar com o seu irmão, mas amanhã são eles que estarão ali. É. Então, amigos, claro, a gente tem aqueles amigos que a gente guarda no coração, as 7 chaves, pessoas especiais, mas acontece no meio do caminho da Sim. gente perder muita gente. Sim. As pessoas se afastam Tomam por rumos N... diferentes, tomam né? rumos diferentes, mas as pessoas se afastam por N motivos. Seja porque você se tornou mãe e você já não se encaixa Não tá no mais estilo de aquele, vida né? daquelas É. pessoas, ou porque aconteceu alguma coisa que a pessoa desgostou e aí se afastou. Sim. E é normal, E né? é normal. Ciclos É vão normal. e vêm, né? Exato. Se renovam. Agora, a família é a única Tá ali. base que você nunca vai perder. E a gente percebe, né, Lilian, que nas redes sociais, tudo, você tá sempre muito acompanhada da sua família, É. né? Muito mesmo. E eu vejo, assim, que você é uma pessoa muito de fé, Sim. eu percebo, né? E você quer falar alguma coisa? Quer deixar... A fé é um assunto mais delicado. Eu já briguei um pouquinho com Deus Ixi, uma super uma normal. época. Mas Mas como ele eu é fiz as nosso pai, pazes, né? A é. gente faz as pazes. Fiz as pazes. Mas, assim, mesmo que as coisas aconteçam no tempo dele, com o tempo a gente entende. E a gente acaba aceitando. Mas eu acho que sem a gente ter a fé e a família ao nosso lado, a gente não consegue seguir adiante. A minha vida, ela deu um looping 24 depois que eu perdi a minha mãe. Muita coisa ficou para trás, muitas coisas mudaram e outras coisas vieram com mais intensidade. E a gente vai dando valores às coisas mais simples, importantes. Então, a gente deixa de lado muita coisa que antes a gente achava que era nossa, né? E a gente depois vê que não era... Intenso, né? Exato, que não era tudo aquilo. Então, assim, depois dessa minha perda, eu comecei a enxergar a minha família com outros modos e com outros olhos. Eu perdi muito tempo sem estar com a minha família por uns anos. Entendi. E hoje eu não abre mão. Não abro mão. Uma das coisas que eu não abro mão é de estar com a minha família. Então, assim, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho com meu pai. A Maria foi uma criança que eu não esperava que eu fosse conseguir, Arrepiei inteira. porque eu demorei Eu muito também. tempo para conseguir engravidar. Eu achei que não seria possível isso para mim. Isso é fé. E isso é fé.
E a Maria veio, eu acredito piamente, que como presente da minha mãe. Minha mãe sempre falou, você vai ter uma filha e vai ser igual a você. Ela vai puxar o teu gênio. E foi dito e feito. Veio a Maria com o meu gênio. Então, assim, a fé e a família são o maior alicerce que a gente pode ter na vida. É base dos princípios milenares, né? Eu costumo dizer que quando a gente anda nesse caminho, né? E assim, quando a gente escolhe uma pessoa para vir participar, né? A gente verifica e a gente vê muito isso no que inspira, no que traz de conhecimento, no que traz de coisa boa para a gente. Quando a gente viu a sua história, quando a gente viu tudo que você faz, eu acho que deixou a gente mais próximo e inspirou muito. E agora, vendo você contar tudo isso, né? É mais admirável ainda, né? Obrigada. Uma história muito, muito marcante. Porque é uma coisa que a gente sempre conversa. As pessoas, normalmente, elas só olham o que você já conquistou. Sim. Elas não olham para os desafios que você passou e nem para tudo que você teve que deixar. Tudo que você teve que escolher, então, cada escolha, você renuncia a algo. Sim. As pessoas não conseguem enxergar isso, porque hoje as redes sociais mostram ali pronto. E não os bastidores, e não a sua vida. E muitas vezes você também não quer dividir momentos difíceis da sua vida, é uma coisa particular. Só que daí as pessoas não têm noção que, assim, não foi nada de mão beijado. Não foi nada, você está acabando de contar. Noite em claro, amamentando e pensando e querendo desistir. Então, assim, esses são os desafios que você está mostrando, que foram os desafios que você teve que ser mais... Você teve que ser mais forte que a sua mente. Para você não desistir. A perca de uma mãe, Sim, o trabalho ninguém excessivo, quer. né? Para chegar Onde até você já chegou. É. E assim, você tem muito mais para conquistar no sentido de mulher, de empresária e de mãe. Então, Sim. isso é lindo de se ver. Construtora. Construtora. Sim. Imagina essa mulher, né, com um chapeuzinho subindo na obra. Já pensou? Olha, eu quero com classe. Né? Coloca esse muro de arrimo ali. E assim, nem quero. sempre foi com salto alto, viu? Não é? Mas a construção, ela veio depois, foi uma reinvenção da família toda. Ela veio depois que nós resolvemos vender os hotéis. Entendi. A minha família é uma família hoteleira. Meu pai sempre foi do ramo de hotelaria e restaurante. E Já fui muito em no jantar Varandas, dançante. De varanda. Eu Nossa. achava... Não, vou contar uma coisa. Não, pode virar meme, tudo bem. Na minha cabeça, o jantar dançante, a gente comia com o prato assim... dançando junto. Super ingênua. Eu fui a primeira vez com os pais de uma amiga minha, né? Eles sempre frequentavam lá. Foi a primeira vez que eu fui e eu falava, mas como que é? Ela falou, na hora você vê. Aí eu já pensava se eu ia derrubar o prato, se eu ia fazer... Que música que tinha que dançar? Olha que ingenuidade, gente. Aquele jantar dançante era isso. Nossa, foi uma fase muito gostosa. O pessoal tem muita saudade. Muita. Não tem como não lembrar, né? Nossa, meu pai, ele fez umas loucuras lá na época para trazer uns shows. Verdade. Eu foi participei bem... de um, inclusive, que eu não posso falar aqui. Depois eu quero saber. Agora que você fez, me deu um estalo. E assim, contando tudo isso, né? Que é muito pouco perto de toda a sua história, mas dando vários sinais e contando que não é só de facilidades, que não é só de momentos felizes. Você já falou que o que você não abre mão, que é negociável para você, é a sua família. E assim, fora o seu pai, que então, pelo que você está contando, uma veinha aí das novidades é do seu pai, de reinventar-se, de ousar, é do seu pai. O empreendedorismo veio do do meu seu pai, mas teve uma outra parte que veio da minha mãe. É. Porque quando eu me formei, Você se formou? eu me formei em turismo e hotelaria. Porque eu não conseguia decidir o que eu queria. A minha mãe falava, Clá, pelo amor de Deus, pense em alguma coisa, porque você é boa com tudo. Ai, que bom! Aí eu prestei uma época biomedicina, psicologia. Aí eu fui passando, fiz um dia de biomedicina. Aí foi assustador. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer turismo e hotelaria. E quando eu me formei, eu já tinha meio que uma indicação para trabalhar em São Paulo, no Grupo Leopoldo. Eles estavam abrindo um restaurante dentro da Daslu.
Que legal. o Leopoldina, e eu fui para lá. Aí eu fiz uma entrevista, eles gostaram de mim, eu passei. Só que eu passei para ser comim. Comim é ajudante de garçom. Entendi. E o meu pai falava, não, você Como não vai assim, para São né? Paulo para isso, porque não sei o que. Eu, não, porque vai dar certo. E a minha mãe, ela vai. E o meu pai fazendo de tudo Pra não ir. para não não ir. ir. Tanto é que ele não quis me levar. Eu comprei a passagem de ônibus. Coitado. Ele não quis me levar para Não pegar o apoiou em ônibus. nada. Eu tava quase perdendo o ônibus. Fui a pé até a rodoviária. Nossa. A minha mãe brigando com ele. Enfim, fui para São Paulo, Foi. deu certo. No jantar de treinamento, o Giancarlo Bolla, que era um dos donos do Grupo Leopoldo, olhou para minha cara e falou, mas o que você está fazendo aqui de comim? Olha só. Aí ele chamou o pessoal no dia seguinte do RH e me colocou de hostess Legal. na Leopoldina da Vem Daslu. todo o seu atendimento, Olha vem só. toda a E aí eu recepção, fiquei de hostess. anfitriã. Ah. E aí, de lá, eu fui para o Bar des Arts, que era um outro restaurante do grupo, e eu fui para o setor de eventos, e lá eu comecei a ter mais contato com vinhos, porque eles tinham uma loja de vinhos lá dentro, a Terroir, que é extinta, e aí a gente fazia muito evento em conjunto, harmonização, e aí eu fui criando gosto. Depois de um tempo, eu saí, pedi para sair, voltei, meu pai não estava muito bem, a gente não descobria o que era. Aí eu tinha voltado, porque eles tinham me feito uma outra proposta em outro lugar, que era para venda de bebidas para eventos. E aí fiquei um período e vim embora. Aí eu ajudei a cuidar do meu pai, ele fez uma cirurgia muito séria, voltei para o hotel. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu vender tudo. E foi aí que a gente conseguiu construir a construtora, Entendi. que era uma construtora familiar. A gente começou com casas, nós fizemos 17 casas, e aí depois a gente partiu para os prédios. E aí a gente foi, até alguns anos atrás, com a construtora. Agora, o outro projeto, eu estou como investidora, não estou atuante, porque aí ia ser demais, eu não ia conseguir. Mas é uma veia aí que eu gosto muito, Legal. que faz falta, porque por mais que não seja nada glamuroso, é alguma coisa diferenciada, Sim, é desafiadora. Sem dúvida. E eu sempre gostei de decoração, de coisas de estética, tudo que é belo, que é bonito, eu sempre gostei. Então, foi uma fase muito gostosa, mas já carreguei saco de cimento, Olha só. carregava Olha. produto no nosso carro, não tinha jeito. Então, a gente tinha que fazer as correrias, né? Sim. E foi dando certo. Tá dando dando tudo certo, certo. graças E a tá Deus. continuando. E nessa sua jornada, quantas mulheres ou quais mulheres te inspiraram? A maior inspiração minha foi a minha mãe. Foi sua mãe. A minha mãe, ela para mim foi um símbolo de luta, de garra, de exemplo. E a minha mãe, ela me deu a principal base que eu acho que as pessoas têm que levar para a vida. Respeito pelo próximo, seja ele quem for, Sim. e ética profissional. Ética. São coisas fundamentais para você trabalhar com qualquer pessoa, no ramo que você estiver. Acho que você tem que ser educada. Presta atenção, gente, presta atenção. Você tem que ter humildade, você tem que ser educada, você tem que ser atenciosa, respeitosa, mas ter ética, índole. Eu acho que não tem coisa mais bonita que você conseguir construir uma trajetória sem ter aquela vírgula que você fica com medo de olhar para trás. Sem passar em cima. Sem... Então, assim, no meu ramo, tanto da construção civil quanto eventos, é um ramo muito fácil de se perder. É um ramo que as pessoas te oferecem muita coisa para você colocá-las no meio. Então, você tem que manter a sua idoneidade, a sua base, a sua estrutura, para você não cair em tentação. Entendi. Porque tanto num lado quanto no outro, tem muita coisa errada. Então, a minha mãe, ela foi assim, a maior inspiração que eu tive de exemplo de mulher, de garra. Ela lutou muito, ela trabalhou, ela era professora. Nossa, minha mãe era, então eu entendo você, viu? Ela virou diretora depois também, e era muito bonito o trabalho que ela fazia, inclusive porque ela era de escola pública. Então, assim, ela foi do José Inocêncio para
para o São José, para o Dorival de Carvalho. Conheceu várias periferias também, exatamente. Né? E ali ela tinha Deu o seu contato melhor. com todo tipo de gente, Sim. de pessoas, das mais abonadas, as menos abonadas, enfim. Então, ela tentava fazer o trabalho dela da melhor forma possível, e isso para mim era uma inspiração muito grande. E hoje, quando eu encontro clientes na loja que eram Foram da alunas época dela. que foram alunas ou até que trabalhavam juntas, eu só escuto coisas boas. E para mim não tem nada mais gostoso que escutar as versões da minha mãe aos olhos dos outros. Isso para mim é delicioso. Eu adoro quando alguém conta alguma história que eu não sabia da minha mãe. Olha só. Então, para mim, a mulher mais inspiradora foi ela. Ela era inteligentíssima, ela era elegante, ela sabia conversar, ela tinha uma memória muito boa, ela gravava muitas coisas, ela citava poemas. Olha. E ela tinha uma inteligência, assim, fora do normal. A veia do belo, a veia da cultura, então também você tem esse lado da sua mãe. Os nossos pais, eles são o nosso principal, vamos dizer assim, o nosso primeiro amor. Quem nos coloca as crenças, quem nos apresenta as verdades ou as coisas que eles acham que passam pra gente, e depois, ao longo do tempo, a gente vai criando a nossa personalidade e vai vendo o que é certo e o que é errado, né? Mas, assim, a base, sendo forte, sempre dá boas pessoas. Agora, infelizmente, hoje a gente vive com muitos lares desestruturados. Então, a gente acaba vendo quantas pessoas que estão perdidas, vamos dizer assim, e não têm os mesmos princípios que você, por exemplo, que foi bem estruturada, né? Teve uma família estruturada ali, conseguiu te exemplificar e te fazer. Não que seja a família perfeita, nenhuma, não existe. Nós já tivemos muitas brigas, normal. tanto eu com a minha mãe, com meu pai, com meus Não irmãos. existe. Normal. Foram Isso é família. arranca-rabos astronômicos, mas assim, de qualquer forma, mesmo tendo todos os problemas, que nós enfrentamos muitos problemas, a gente não vive um sonho, né? A gente passou muitas dificuldades, momentos difíceis, muitas brigas, divergências de pensamentos, mas depois de um tempo a gente encontrou um ponto de equilíbrio. Então, hoje a gente tem uma calmaria, uma maturidade maior para a gente conversar e discordar. A gente ainda briga, mas não era que nem antigamente. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo as discordâncias e as brigas, o fundamento principal, a base principal, ela criou raiz. Isso é importantíssimo. A coisa mais importante que um pai e uma mãe podem deixar para um filho é isso, passar o que é de mais importante na vida. Ser uma pessoa correta, reta, de respeito, que respeita todo mundo, enfim. Eu recebo de todos os tipos de clientes na minha loja. Imagina se eu for destratar uma pessoa porque entrou suja na minha loja. Eu recebo gente de construção civil que fechou um contrato, tem que comprar um vinho de presente para a pessoa da obra e ele vai entrar sujo. Eu não vou destratar a pessoa, eu não sei quem é. Então, a gente tem que tratar bem todo mundo. Todo mundo. E aí, quando você fala, né, sobre esse tratamento... Daí você já explicou tudo, né? Muito bem explicado, né? Eu ficaria aqui horas com você, só ouvindo o que você tem para falar. Mas, assim, pensando em toda essa trajetória que você faz, que você teve... primeiro, fazendo uma colocação. Eu ouço sempre uma frase de um colega meu que é assim: a família que não briga, tá tudo morta. E ele fala sempre: se a família que não briga, tá tudo morta. Não, tem que ter emoção, né? E daí, quando você pensa em toda essa sua trajetória, é claro que você já viveu sonhos. Então, agora é o de frente com Ali. Não é com Gabi, é de frente com Ali. Maravilhoso. Adoro. Você, Marília, Gabriela. E aí... Quando você pensa em tudo isso, qual o sonho que você teve que se abster, que você teve que deixar ali de lado para você ser e ter o que você tem hoje? E qual sonho você já realizou fora a maternidade, que você deixou bem claro, né? Qual sonho assim que você falou, nossa, eu consegui? Fora a maternidade? A loja. A loja. A praça. A praça eu não comecei sozinha.
A praça, na verdade, quem me convidou foi a Fernanda, que é minha ex-cunhada. E ela queria fazer alguma coisa comigo. E ela falou, vamos abrir uma loja de vinho, porque você entende a sua cara. Então, isso eu tenho que agradecer à Fernanda, que ela me ajudou a construir esse sonho. E acabou que a loja ficou comigo. E a loja realmente foi a realização Que legal. de um sonho, porque foi uma coisa construída só minha. Porque até então, tudo que eu tinha era pela minha família, junto com a minha Vinculado a eles, família. né? E a loja foi um divisor de águas, vamos colocar assim. A loja, ela me ajudou no meu luto. A loja, ela me ajudou a resgatar a Cláudia de antigamente, da formação de hotelaria. E ela me jogou para frente. Que então, bom. a loja realmente foi Um sonho realizado. sonho realizado. E um sonho que você não realizou? Por causa das Nossa, escolhas que você difícil. fez. Assim, eu deixei de lado tal coisa. Por exemplo, eu queria fazer um intercâmbio. Eu não fiz esse intercâmbio. Foi um sonho que ficou lá engavetadinho. Teve muita coisa ao longo do caminho, por causa do outro casamento, ou de outras coisas, enfim, ou não era o momento, que a gente não realiza e a gente sonha, almeja um dia conquistar. Então, assim, tem algumas viagens que eu quero realizar. Agora, em setembro, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar uma das viagens que eu estou namorando, realizar de novo, que é ir para Portugal, com meu pai, agora eu vou com meu marido, suas raízes, vou né? com a minha filha. Então, eu quero fazer essa viagem em alguns lugares que eu estava, assim, sonhando, que era fazer algumas vinícolas. Então, agora eu acredito que vai dar certo. Ah, ótimo. Mas é um dos sonhos que eu vou conseguir realizar agora. Que bom. Mas porque a gente vai Planejando. postergando por causa de outras coisas, mas agora vai realizar. Vai realizar. Vai realizar. E um medo que você tem? Hoje, o meu maior medo é perder as pessoas que eu amo. Que é muito difícil. Você já passou por isso na pele, Esse é o meu maior medo. imagina. Por isso que hoje eu me dedico muito a estar com a minha família. Importantíssimo isso. Para quando acontecer esse desenlace, né, essa separação, você não tem a consciência tranquila que você fez tudo que podia da melhor forma que podia ser feito. Para a Né? gente não olhar para trás e falar, poxa, Podia ter sido assim. podia ter sido diferente. Poxa, eu podia ter passado mais tempo. Então, hoje, eu tento fazer tudo diferente para não ter esse olhar para trás de arrependimento. Perfeito. E aí, como que ela gostaria de ser lembrada depois de toda essa história dela? Como que você quer ser lembrada? Eu acho que como uma boa filha, uma boa mãe. Não, mas isso bem, você já Uma boa já dei esposa. introdução. Já dei introdução sobre isso. Calma, você já há controvérsias, pode haver reclamações. Mas é como uma mulher de fibra, como uma mulher batalhadora. Eu assim, tento me dedicar ao máximo ao trabalho. Eu tenho pessoas que falam, poxa, mas é difícil, né? Trabalhar tanto. É difícil trabalhar de segunda a segunda. Eu não me importo. Se eu estiver aqui, se eu não estiver com nenhuma viagem programada, né, que eu acho que para tudo tem seu tempo, eu não me importo de trabalhar, de dedicar, porque é a construção, É a construção. né, Eu de um penso igual. tijolinho na nossa vida, Olha é a aqui, ó. construção de sonhos, Eu penso igual. de conquistas, não é? Enquanto a gente tem saúde, não é? Eu penso como Exato, você. Vai chegar uma hora da vida que a gente não vai conseguir mais. Sim. E aí a gente vai ter que ficar em casa. Sim. E a Então- gente tem que aproveitar enquanto nós somos jovens, que a gente tem É. gás, que a gente está na fase do arriscar, do construir. Penso igual. Então, a gente tem que dedicar agora. E eu não realmente, de verdade, eu não me apego. Se eu tiver que trabalhar de segunda a segunda, trabalhar fora do horário, Você faz. eu faço. Eu penso igual. Então, eu acho que a vida existe para isso, para a gente correr atrás, para a gente lutar, construir e batalhar. É verdade. Tem os momentos de lazer, que Sim. são momentos, mas não tem como a gente querer ter Viver lazer de todos lazer, os né? dias da vida. Não tem. E pra gente ter o lazer, Rua, A gente precisa Exato. trabalhar. a gente precisa trabalhar. Então, A assim, minha avó costumava falar, não tem como ganhar dinheiro se não acordar cedo. Exatamente. Então, assim, hoje, não sei para vocês, mas uma das coisas mais difíceis é encontrar pessoas
que trabalhem e que dediquem e que vistam a camisa camisa da empresa como você precisa. Sim. E assim, não é você sugar o funcionário, não. é você querer que eles cresçam junto. Sim. Então, às vezes Concordo. você dá a oportunidade, abre as portas e eles, infelizmente, não sabem Valorizar, sugar né? e valorizar da forma correta, como É, deve ser. Sim. Então, é muito difícil hoje empreender. Empreender. Então, a gente... Principalmente por causa da gestão de pessoas. Exatamente. É. Então, assim, a gente tem que trabalhar pelo nosso, correr atrás do nosso, seguir a nossa cabeça Isso mesmo. e fazer dar certo. E fazer dar Ah, certo. que bom. Se você fosse deixar uma mensagem inspiradora para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, que mensagem você deixaria? Acho que seria isso. Batalhe, lute, respeite o próximo, faça da sua trajetória a melhor trajetória possível para que as pessoas olhem para você, te respeitem, te valorizem e que elas queiram se espelhar em você. Eu acho que não tem coisa mais gostosa que ser inspiração. Sim. Então, E eu você acho que... hoje é a nossa mulher inspiradora. Inspiradora. Ah, muito obrigada. Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada. Eu fiquei muito feliz que você topou, porque assim, a gente sempre escolhe as pessoas juntas. Então eu coloco pessoas, ela coloca pessoas e daí a gente analisa. E foi assim, de primeira, Cláudia, vai ser a próxima agora. Vamos ver se ela que aceita, delícia, Cláudia. muito bom. Entendeu? Então é bem bacana Muito isso. obrigada, fiquei muito contente. Isso. Volte. A gente que agora quer ela para explicar sobre as festas, né? Que vocês Não, ela deu uma aula de escutaram. etiqueta É. aqui, ó. Vocês nos não escutaram, bastidores, é. que foi sensacional. Ela vai voltar. Sim, queremos. de Vamos volta. colocar a janelinha. Querem voltar? Querem que volte ou não volte? Isso, boa. Fica a enquete. Fica- Diga sim aqui, Nos ó. comentários. Nos comentários. Volte, Cláudia. Tá? Muito obrigada de Eu que coração agradeço. por toda a sua entrega, por abrir a sua história pra gente, por você ser de verdade. Gente, vocês não prestaram atenção, mas várias vezes ela se emocionou muito aqui. É. Muito. Eu vi o olhinho muito. enchendo de lágrima. Só que daí a gente não tem- pode dar ênfase, porque se veio comigo eu já choro. Aí eu continuo chorando, aí eu não paro mais. Foi muito legal, muito legal. Muito obrigada. Obrigada. Que a sua vida prospere cada vez mais. Amém, que a você de todos realize nós. todos os sonhos do seu coração. E como a gente falou, ela veio nos presentear com a história dela e ainda presenteou. Não, eu e a Lilia Fisicamente. ganhamos um vinho, ainda ela trouxe pra gente tomar aqui, ó. Aqui, capricho. Gente, aprende, tá? Aprende. Você vai na casa de alguém, vai visitar alguém, seja gentil, leve uma lembrança que seja um bombom de agrado, né? A gente não tá falando em dinheiro, mas sim em atitude. É muito gostoso receber, né? Sim, é muito maravilhoso. Dar é muito bom, mas receber É fenomenal. é. Então, muito obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco até o final, prestigiando a nossa conversa e estando ligadinhos aqui numa história incrível. Lembrando dos nossos patrocinadores, Sim. que não podemos esquecer. Sim. Nana foi a nossa primeira patrocinadora. Nossos cabelos, a da Da Giza. E as Nossas nossas joias joias lá da da C&C. Olha que brinco. Gente, não pode Ai, deixar. as meninas são fantásticas, São né? fenomenais. Gente, é uma equipe muito forte. Ah, A Casey e a Tainara ali, ó, Tão demais Tão aquelas demais. meninas, elas viu? são demais. estão voando. São outras como você, que não tem preguiça nenhuma de É trabalhar. verdade, elas são mesmo. Né? São muito verdade. prontas. Então, muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Um beijo pra todos. vocês também. Até o próximo episódio. Se Deus Outra quiser. convidada. Deus quiser. Tchim, tchim. Nossa, Já muito quase bom. acabei com o meu. Bom, né? Muito bom.